A correção gramatical do texto precedente, assim como sua coerência e sua coesão, seriam preservadas se o segundo e o terceiro parágrafos passassem a compor um único parágrafo mediante a união de ambos de uma das seguintes formas. Legal essa da questão aqui, cara. A banca, ela não costuma fazer muito isso, mas eu julgo ser bem interessante quando a banca faz, né? Então ela quer o seguinte, olha, houve uma divisão de parágrafos, o autor, então ele quis colocar uma divisão de parágrafos, e a banca quer unir esses parágrafos. E na realidade ela quer trabalhar com você elemento de coesão, para saber qual conectivo daria ali, se ele ficaria bom mesmo. E aí a gente vai analisar. Olha só. Então se pede, olha só, se o segundo e o terceiro parágrafos passassem a compor um único parágrafo, mediante a união de ambos de uma das seguintes formas. Então vai finalizar um parágrafo lá, né? O parágrafo estava sendo finalizado da identificação do indivíduo sob exame, e agora ele vai juntar tudo. E aí vai colocar, né, o próximo parágrafo, ele, agora juntando tudo, ele seria iniciado pelo porquanto. Opa, entendi, terror. Ou, ó, da identificação do indivíduo sob exame. Ah, então eu posso colocar uma vez que. Então já noto, olha, se ele colocou uma vez que ou porquanto, significa que há uma noção de esclarecimento, de justificativa, de explicação. Será então que o terceiro parágrafo, ele é uma explicação do segundo parágrafo? Vamos analisar isso? Vamos pegar então aqui para a gente poder observar, tá legal? Olha só. Então basicamente é isso, ó. Esse aqui é o segundo parágrafo e esse aqui é o terceiro parágrafo, tá legal? A gente vai juntar os dois, é essa a ideia, tá? Mas para que a gente possa juntar e perceber se realmente é uma relação de explicação, a gente vai ler novamente os dois, tá? Vamos então analisar aqui, olha só. Entre os principais seios do crânio, destacam-se os seios maxilar, frontal, esfenoidal e etimoidal. Um considerável interesse na identificação forense de indivíduos tem se voltado para o estudo do seio frontal. O estudo comparativo de imagens do seio frontal tem valor significativo para o estabelecimento da identificação do indivíduo sob exame. Então veja a informação aqui, ó. O estudo comparativo de imagens do seio frontal tem valor significativo para o estabelecimento de identificação do indivíduo sob exame. Ah, então serve como identificação. Como as impressões digitais, os padrões dos seios frontais são únicos para uma pessoa. Ah, terror. Então ele ampliou a informação dada aqui, que ele falou sobre identificação. De novo, o estudo comparativo de imagens do seio frontal tem valor significativo para o estabelecimento da identificação do indivíduo sob exame. É mesmo, amigo? Por quê? Cara, como as impressões digitais, os padrões dos seios frontais também são únicos para uma pessoa, assim como acontece, de repente, com aquilo que a gente falou lá sobre as impressões digitais, né? Então, os padrões dos seios frontais são únicos para uma pessoa, então ele serve para uma identificação. Concorda comigo? Ah, cara, então olha só, vamos colocar aqui o porquanto, vamos ler de novo para verificar se realmente cabe. O estudo comparativo de imagens do seio frontal tem valor significativo para o estabelecimento da identificação do indivíduo sob exame, pois, como as impressões digitais, os padrões dos seios frontais são únicos para uma pessoa. Então, o porquanto, pois, uma vez que, mostra então que esta relação aqui, ela explica, amplia esta relação anterior, que fala sobre a identificação do indivíduo. Ah, cara, estabelecimento da identificação do indivíduo sob exame. Pois, porquanto, porque, como as impressões digitais, os padrões dos seios frontais são únicos para uma pessoa. Ah, terror, entendi. Aí ele continua. A identificação comparativa de radiografias do seio frontal é muito segura porque não há duas pessoas com a mesma configuração do seio frontal, confirmando que ela serve para identificação. Ah, terror. Então, olha só. Aqui, agora colocamos o uma vez que aqui, ó, para juntar tudo. Tá vendo só? Olha. Então, tanto por quanto uma vez que mostram para a gente que essas informações aqui, ó, essa informação aqui, ela realmente explica a identificação do indivíduo sob exame. Ela realmente traz para a gente uma ampliação. Se falou sobre identificação e, na sequência, explicou sobre isso, né? Sobre essa análise. Concorda comigo?
Olha só, como ocorre com as impressões digitais, que também servem para identificação, os padrões dos seios frontais são únicos para uma pessoa. Por isso, são interessantes aí para a identificação. Concorda comigo? E na sequência do parágrafo, reforça essa ideia da identificação. A identificação comparativa de radiografias do seio frontal é muito segura, porque não há duas pessoas com a mesma configuração do seio frontal. Reforçou, ampliou. Então, o que o examinador queria da gente? Que a gente percebesse que o terceiro parágrafo do texto, que aqui nesse slide que deixei só o segundo e o terceiro, que o terceiro parágrafo do texto, ele serve como uma ampliação do segundo, da última informação do segundo parágrafo. É uma ampliação, simplesmente. Ele vai explicar, ele vai esclarecer a informação do parágrafo anterior, nessa estrutura textual. Beleza? Show de bola! Então, essa questão, ela trabalhou a estrutura textual. Observando, então, que a gente tem um parágrafo, tem um segundo parágrafo e o terceiro. O terceiro transmite uma explicação, um esclarecimento do segundo. Por isso, a gente pode colocar porquanto, ou pode colocar também uma vez que não há nenhum problema. Mas terror! Mas terror! Nesse caso, uma vez que está lá nas conjunções subordinativas adverbiais causais, terror, pelo amor de Deus. Olha só, a gente viu isso inclusive, né? A gente tem as conjunções coordenativas explicativas, beleza? E a gente também vai notar o seguinte, quando a gente faz isso, a gente utiliza as conjunções coordenativas, a gente pode pegar emprestado algumas conjunções adverbiais causais. Porque a gente não pode trocar o porquanto pelo pois, pelo porquê. Da mesma forma, a gente pode pegar lá o já que, às vezes, uma vez que, nessa relação de explicação, de esclarecimento. Tudo bem? Eu só não digo que aqui é um valor causal, pura e simplesmente. Por quê, moçada? Porque, como a gente tem ali parágrafos, os parágrafos eles estão estruturados numa relação coordenada. Beleza? Numa relação coordenativa, tá? Então, o terceiro parágrafo explica o segundo parágrafo, justamente por conta disso. Há uma relação de coordenação entre os parágrafos, assim como uma relação de coordenação entre os períodos. Tudo bem?